Bem, vocês lembram que na semana passada eu fiz uma breve introdução sobre o conceito de prefixo e de sufixo e qual era o significado, a importância deles para a interpretação textual, tá? Então, a partir desta semana, nós vamos começar a conhecer os prefixos, alguns prefixos e alguns sufixos, que são normalmente os que mais aparecem nos textos, tá? Não há uma forma de você ficar trabalhando ou falando sobre eles sem, na verdade, aplicá-los, tá? Então, a ideia será, a partir desta semana, a gente trabalhar com algum exercício onde vocês vão passar a conhecer esses prefixos e esses sufixos, tá? Então, se vocês já olharam lá na plataforma, vocês viram que há uma folha, tá? Falando rapidamente sobre os prefixos, e aí, em seguida, há uma tabela que pede que vocês associem o prefixo com a palavra com a qual ele pode ser associado, tá? Então, como eu já disse anteriormente, a partir de agora, vocês vão precisar do uso do dicionário, tá? Para que vocês possam, então, conduzir as tarefas que virão por aí, até que a gente consiga chegar àquele exercício onde há um texto para você aplicar o conteúdo que nós estamos estudando. Então, a princípio, vocês vão apenas fazer contato com esses prefixos e esses sufixos, certo? Então, apenas a título de recordação, eu estou colocando aqui novamente o conceito de prefixo. Então, a gente já viu que se é prefixo, é porque ele vem antes da palavra, certo? E aí, eles servem ou para derivar a palavra ou para criar uma palavra que seja antônima, tá? Normalmente, a palavra passa a ter o significado do próprio prefixo, certo? Então, se ela for derivada ou mesmo antônima, na compreensão textual, na pirâmide textual, ela é considerada palavra repetida. Então, isso é importante porque muitas vezes você não consegue identificar o significado de uma palavra, mas aí você faz uma referência cruzada com outra palavra onde aparece um prefixo ou um sufixo, né? Quer dizer, uma derivada ou um antônimo, e aí você consegue, então, chegar ao significado daquela palavra anterior. Então, a gente já viu que isso aí é uma ferramenta a mais para você ir em busca do significado das palavras desconhecidas, tá? Então, eu coloquei aqui novamente alguns exemplos, tá? Como ré, que quer dizer de novo ou repetição. Então, a gente já viu, por exemplo, review, quer dizer, ver de novo, ou seja, rever. Replay, quer dizer, jogar de novo, ou seja, fazer uma repetição da jogada, um replay, tá? Anti, quer dizer oposto, contrário. Então, antichrist, anticristo. Anticommunist, anticomunista. Pré, quer dizer anterior, prévio. Então, vocês já conhecem palavras como preface, prefácio. No livro, é aquela parte inicial, né? Antes de começar o livro. Pretext, é o pré-texto, tá? Esse pré-texto pode ser, por exemplo, aqueles elementos pré-textuais. Então, quando você vai fazer aquele seu trabalho de conclusão de curso, você tem os elementos pré-textuais. Capa, contracapa, folha de rosto, tudo isso é pré-texto, ou seja, antes de começar o texto propriamente dito. E para aqueles que gostam de esporte, né, especialmente de futebol, você tem o que a gente chama de pré-game, quer dizer, pré-jogo, que pode ser a preliminar, né,
daquele jogo principal lá que acontecerá naquele dia, naquele estádio. Ou pode ser, por exemplo, aquilo que acontece no Sport TV, para quem assiste o Sport TV, né? Antes do jogo, eles fazem uma discussão lá, um painel sobre as características do jogo, as condições dos times. Então, eles chamam isso de pré-jogo, tá? Ou seja, pré-game, certo? Então, o que acontece, gente? O ponto principal aqui é que a grande maioria, como vocês estão vendo por esses 3 exemplos, a grande maioria dos prefixos, e vai também acontecer com os sufixos, eles têm origem latina. Então, eles são parecidos com o português. Então, ou a gente já utiliza essas palavras no nosso dia a dia, ou a gente consegue identificar o significado delas pelo próprio prefixo, certo? Que não muda, né, de significado de uma língua para outra, porque a origem deles é de tronco latino. Então, fica fácil, é como se eles fossem cognatos, tá? Então, isso é importante porque nos ajuda a identificar também o significado das palavras, certo? Então, nesta semana, a atividade de vocês não é pontuada, tá, gente? Então, vocês não têm aquela obrigatoriedade de postagem, mas serve para que vocês passem a tomar conhecimento dos prefixos, né? E aí, na semana que vem, sufixos, e aí, depois de tudo isso, nós vamos, então, fazer um exercício com texto, tá? Para que vocês reconheçam esses elementos no texto, tá? Então, a ideia é essa. Primeiro, tomar conhecimento, né, do assunto, para depois, então, aplicar, certo? É isso, gente, que a gente tinha para hoje. Podem fazer as perguntas que vocês acharem que precisam. Novamente, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, certo? Para a gente poder continuar conversando. Porém, antes disso, eu queria lembrar a vocês que, novamente, isso é uma coisa que a gente também utiliza nos textos em português, tá, gente? Como eu disse a vocês, os prefixos são de tronco latino, então eles acontecem lá no português da mesma maneira, certo? Alguma pergunta, gente? Professor, Oi? isso aí vai ser para o nosso NPC2, é que eu não estava nas outras aulas, na anterior. Nós já estamos trabalhando para o NPC2, tá? É, As tarefas aí, que começaram na semana passada já são para o NPC2, tá? tá bom.